Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecida no partir do pão. A ausência de convicção na vida é algo, muitas vezes, que machuca a vida emocional. Quando a pessoa não está convicta de que Deus está cuidando, de que a palavra está se cumprindo, as pessoas têm muitas reações e demonstram assim algumas atitudes até mesmo inesperadas. É algo assim interessante. Nós muitas vezes queremos acreditar, mas parece que tem algumas barreiras que nos impedem. E por isso que nós precisamos buscar uma forte libertação do Senhor, para que tenhamos uma vida no altar de Deus verdadeiramente abençoada. E nós podemos ter isso. Veja bem, Jesus ressuscitou, e eu ministrei há pouco tempo que Maria Madalena foi a primeira
a vê-lo ressurreto. Mas aqui nesse texto, nessa sequência aqui, nós vemos dois discípulos. Um deles chamava Cleopas, aparece o nome no texto, não aparece o nome do outro. Há um pensamento de que Cleopas tinha um parentesco com José, que fora padrasto de Jesus. Há um pensamento que ele era irmão de José. Então veja bem, ele era discípulo, esse outro também era discípulo. Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado, mas eles não tinham conhecimento disso, um conhecimento claro. Eles tinham ouvido falar, Maria Madalena anunciara, mas eles estavam assim como que perdidos diante daquela situação, e eles moravam não muito longe, porém não moravam em Jerusalém. E a Bíblia diz aqui no texto que eles estavam indo de caminho para Emaús, indo para casa. Quando todo mundo estava conversando ali, acerca da provável ou da possível ressurreição do Senhor, eles foram embora. Então esse texto me chama a atenção de algumas maneiras, mas uma delas é essa. Eles foram embora, foram para a cidade, iam conversando sobre o assunto, mas foram embora. Normalmente, quando a gente espera muito uma coisa, a gente quer ficar por perto, não é mesmo? A gente quer estar ali, a gente quer conferir o que está acontecendo. Mas esses dois, eles me chamaram a atenção, que eles foram embora, eles precisavam de uma libertação completa. E Jesus vai aparecer ali, é interessante. A Bíblia diz que à medida que eles iam caminhando, Jesus apareceu e ia com eles. Jesus foi caminhando com eles, foi conversando, e foi falando algumas coisas importantes da palavra do Senhor, esclarecedoras, até que, quando chegaram à casa dele, Jesus estava como que indo embora, e eles constrangeram Jesus a ficar, e ali no partir do pão, na ceia, naquele momento de comunhão, eles reconheceram Jesus, e Jesus desaparece, e eles vão voltar agora para Jerusalém, volta à noite mesmo. E quando eles chegam lá, o comentário sobre a ressurreição era muito forte. Mas veja aqui, algumas coisas que eles precisavam ter de experiências, eles precisavam ser libertos ali, eles precisavam ter uma experiência grande para que, ao prosperasse, alcançasse a bênção do Senhor. Então vamos lá, com base no texto, estamos quase encerrando essa campanha. Diga assim: libertando para prosperar. Cada um tem suas áreas. Esses aqui, eles eram discípulos e precisavam de uma libertação. Cada um de nós tem áreas. Qual é a tua área que você precisa? Qual é o teu ponto fraco? O que você necessita para que você consiga saltar muralhas, para que você consiga alcançar os teus sonhos, para que você consiga prosperar diante de Deus e dos homens? Vamos lá, libertando para prosperar. Diga assim: libertação da cegueira espiritual. Eu achei forte a cegueira espiritual, mas era isso mesmo, veja bem. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles não reconheceram. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Estavam como impedidos, mas ali a gente pode pensar, é Deus que estava. Não, eles também, eles não estavam prontos para alcançar tudo aquilo que Deus tinha na vida deles. Eles estavam indo, a Bíblia diz no versículo 5 que discutiam ali sobre o tema, sobre Jesus, mas estavam indo embora. Estavam indo embora. O normal é se eles estivessem em Emaús, eles tivessem vindo para Jerusalém para conferir tudo aquilo. Mas eles não, eles estavam como que cegos espiritualmente. Com certeza eles não estavam acreditando. Maria Madalena falou: ressuscitou. Aí ele falou assim: não, não é isso. Então, eles não conseguiam enxergar a grande verdade. E eles não estavam conseguindo enxergar que Jesus chegou e eles não conseguiram reconhecer.
Jesus, ele foi transfigurado na cruz. A sua crucificação foi chocante. Ele ficou 6 horas na cruz. Mas eles eram discípulos, a Bíblia diz, 2 discípulos de Jesus. Eles deveriam ali, com a chegada de Jesus, ter aquele momento que tiveram mais à frente. Mas eles não conseguiam enxergar o conhecimento da presença do Senhor, a comunhão com o Senhor. A presença do Senhor não os envolvia como deveria. E eles não estavam tão determinados. Quando eles saem da cidade, eles não estavam assim tão determinados a ter um encontro com o Senhor. Se o Senhor não fosse atrás deles, eles teriam dificuldades depois de acreditar naquilo que iria acontecer. Irmão, nós precisamos falar para Deus tirar de nós essa venda, aquilo que atrapalha a nossa visão. Nós precisamos enxergar muito mais o que Deus tem para nos conceder. Muitas vezes, no meio de uma luta, a gente tem a impressão de que Jesus não está ali, de que Deus não está conosco. Parece que quando a coisa aperta muito, e é o momento que a gente mais precisa de Deus, a gente passa a impressão para os outros que nós não estamos com Deus. A gente é discípulo, mas falta ali uma intimidade, algo, e a gente não consegue enxergar aquilo que Deus vai fazer ou está fazendo. Por exemplo, você pode estar passando por uma situação difícil, Deus tem propósito aí, e Ele está realizando algo na tua vida que você não consegue ver, e você não consegue, e muitas vezes você até se esforça para ver aquilo que Deus está fazendo, ou fará, mas não é exatamente isso que acontece com você. Então nós temos que falar assim: Senhor, me liberta disso, faça eu enxergar claramente, principalmente a Tua presença aqui conosco, Senhor. Faça nós vislumbrarmos isso. Senhor, nós precisamos entender a presença do Senhor. Queridos, Deus é conosco, amém? Veja bem, Jesus se aproximou e ia com ele. O Senhor sempre está conosco e Ele não nos deixa. Não pense o contrário, Ele está com você, me canta, Zaias. Ele está aí. E Ele vai te abençoar, Ele vai conceder graça. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Libertando para prosperar. Diga assim: libertação da dúvida pessoal. No versículo 23, e não achando, ele está contando agora que Maria Madalena viu, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, Maria Madalena e as outras, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. É interessante isso, irmão. Jesus começa a conversar com eles, e eles manifestam ali uma dúvida cruel, né? Eles estiveram com Jesus. Maria Madalena vai chegar lá, onde eles estavam, e vai dizer: ressuscitou. Mas como é que você pode afirmar que ressuscitou? Nós fomos lá, o túmulo estava vazio. Mas como é que você sabe que ele ressuscitou? Porque apareceu um anjo, o anjo falou que ele vive, que ele ressuscitou. E Maria Madalena depois vai ter a experiência com o Senhor, ela mesma vai ver o Senhor. Mas quando as pessoas dizem aquilo para os discípulos, não somente esses 2, os demais também, nós vemos que Pedro e João correm ali ao sepulcro, Pedro chega na frente e entra, mas não consegue acreditar. Aliás, João chega primeiro e não entra, Pedro chega depois e entra ali, ele era mais ousado, mas não consegue acreditar. É algo, essa dúvida é terrível, essa dúvida que vem ao coração impede tantas bênçãos na nossa vida, essa falta de fé, de convicção, de firmeza com Deus, impede mesmo. Esses 2 estavam tão em dúvida que foram embora. Se eu estou naquele tempo lá, a última coisa que eu faria é sair de Jerusalém, né, Zé Maria? Você vai sair daqui? Não vou sair não. Então, agora estão falando que ele ressuscitou, mas não saio daqui por nada. Eles foram.
Então a dúvida é difícil, aquela dúvida, vai acontecer, não vai acontecer, vou ser abençoado, não serei abençoado. Irmãos, assim a gente não é abençoado. A gente poderia alcançar muito mais de Deus, preste atenção. Você poderia conseguir muito mais, mas você precisa acreditar. Você precisa deixar essa dúvida pessoal que vem a você, aquela dúvida. A pessoa levanta de manhã e pensa assim: Deus vai me abençoar ou não? Quando a gente fala assim, o não vai prevalecer. A gente está esperando uma notícia boa, parece que a gente espera mais notícia ruim. Você notou assim que as pessoas sempre acham que a notícia não vai ser boa? Tem pessoa que vai ao médico com medo do diagnóstico. Então o ser humano, ele tem uma dúvida que o atrapalha. A gente precisa acreditar. A gente precisa. Estão falando em ressuscitou, vamos lá ver. Vamos conversar melhor. Vamos pedir para Deus se manifestar. E eles foram embora. Jesus ia com eles e não deu certo. Nem Jesus andando com eles. Por isso que eu falo, Jesus ressuscitasse de novo, viesse aqui no mundo, eu acho que muita gente ia olhar para ele e falar: ah, não, você não é você. O ser humano é complicado. O ser humano é estranho. As pessoas sempre têm dúvida. Essa dúvida mata a pessoa. Você está esperando algo de Deus? Acredita. Quem tem que acreditar é você. Você precisa acreditar nisso. Você precisa. Então, é preciso ser liberto disso. O nosso coração, ele é tendencioso ao que não é bom. Nós precisamos treinar o nosso coração para ser um coração mais crédulo. Nós precisamos acreditar. O que você colocou diante de Deus? Qual é o propósito teu? Toma posse. Começa a falar para você mesmo, para os homens e para Deus: vou conseguir. Isso não é pensamento positivo, não, isso é fé. Começa a falar, começa a dizer: vai dar certo, o Senhor é comigo, o Senhor é com a minha casa. O que você está esperando de Deus? Lança fora essa dúvida. Pastor, eu não estou conseguindo acreditar. Acredita. Você pode e deve acreditar, você deve. Aqueles dois, já pensou? Jesus com eles e não aconteceu nada ali. E foram caminhando. Jesus cansou de caminhar com eles. Faltou Jesus sentar e falar: segue a viagem. Será que com a gente seria diferente? Não, nós precisamos lançar essa dúvida fora. O que você tem diante de Deus? O que você tem colocado no altar do Senhor? Você deve esperar o melhor. Não espere o pior, não. Não espere o pior. Tem gente que espera uma tempestade, um furacão, terremoto. Tem gente que fica esperando. Espera a bênção, espera a graça, espera a vitória. E à medida que você for falando da bênção que vai recebendo, a tua fé vai crescendo. Lá no livro de Judas fala que a gente pode edificar a fé quando a gente ora em línguas estranhas, mas a gente edifica a fé também quando a gente começa a falar para nós mesmos: eu posso, eu vou, eu consigo, eu consigo. Você se lembra de um desafio que você tinha na vida e você tentou fazer com ânimo? Deu certo? Deu. Quando você está desanimado, você vai fazer, dá certo? Não dá. Quando você tem dúvida, não dá certo. Não dá. A pessoa em dúvida, ela sai de Jerusalém e vai para Emaús. Você está em Jerusalém ou está indo para Emaús? Você deveria estar voltando para Jerusalém, mas você está indo para Emaús. Era o caso deles. Eram 2 discípulos. Um deles provavelmente tinha um parentesco, até humanamente falando, com o próprio Jesus, mas voltando. Olha, falando bem dele. A gente muitas vezes fala bem de Deus. Isso é bom. Mas, além disso, nós precisamos crer nesse Deus. Nós precisamos acreditar que Deus vai fazer algo por nós. Que Deus está chegando. Aqui Ele chegou literalmente. Que Deus está chegando. Fica crendo que o inimigo vai te atrapalhar, não. Tem gente que fala: o diabo vai me atrapalhar. Não vai te atrapalhar. Se você acreditar, não vai. Se você acreditar no Senhor. Se você acreditar no diabo, aí vai. O diabo é forte. Ele tem a sua força, era anjo de luz. Mas diante de Deus é nada. Amém? Ninguém é nada diante de Deus. Então nós precisamos lançar fora essa dúvida.
Isso é uma libertação. E tem pessoa que o tempo passa na vida espiritual dele e a pessoa é sempre incrédula. Se marcar um culto de libertação, ele fala, não vai libertar não. Se marca um culto para cura, se for câncer, ele não crê. Se for uma gripe, desde que não seja Covid, até que ele acredita. Mas se for uma coisa mais simples, ele fala, vai dar certo. A pessoa está com um probleminha, a pessoa está com câncer, não vai, por que não vai? Vai dar certo. O mesmo Deus que cura uma coisa simples, Ele cura algo grave. Lança fora a dúvida. Aplauda o Senhor. Libertando para prosperar. Diga assim, libertação da ignorância das Escrituras. Aí Jesus vai dar uma dura neles. Vê, quando Jesus tem que dar uma dura em nós também, né? Jesus chega, Jesus vai conversando, e Jesus foi explicando muitas coisas para eles. Aí no versículo 25 ele fala assim, então lhes disse Jesus, ó nécios, nécio é imprudente. Prudente que estava lá, eles não demonstraram nenhuma prudência, saíram de Jerusalém. Tardos de coração, aquela pessoa difícil, aquela pessoa que você vai falando, a pessoa, será que vai dar certo? Esse é um tardo de coração. Para que tudo que os profetas disseram. Jesus, ele veio e cumpriu a Bíblia do Velho Testamento, irmãos. Se você pegar ali a Bíblia toda, de Samuel em diante principalmente, quando chega em Isaías, parece que Isaías estava vivendo o tempo de Jesus. No versículo 27 diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele foi falando, ele foi ensinando, e os dois continuam indo para Emaús. Tem gente que vai ouvindo e fala, vamos voltar que ele ressuscitou. Não, ele continuava indo. Então, as Escrituras, muitas vezes a pessoa não lê, não estuda. A gente precisa estudar. Esses grupos discipulados são bons. Eu espero que o ano que vem, quem sabe a partir de outubro, já volte bem os grupos, né? Porque agora a Covid já está mais passando. Nesses grupos a gente estuda a Bíblia, nós precisamos conhecer, porque à medida que a gente conhece a palavra, a gente tem fé. Quando a gente começa a ler o Velho Testamento, tem gente que não gosta de ler o Velho Testamento, precisa ler, porque o Velho Testamento é ali a sombra do Novo. O Novo vai demonstrar o que foi prometido no Velho. Então Jesus vai falar de Moisés, vai falar dos profetas para eles, a revelação divina, eles não estavam entendendo ali. Quando Maria Madalena fala que ressuscitou, era revelação, era Deus usando o anjo. Depois ela vai ter um encontro com o Senhor, essa graça, Deus veio para salvar, para trazer bênção, para redimir. Mas as pessoas estavam aqui, falando de Jesus, andando com Jesus, e não crendo em Jesus. E eram discípulos de Jesus. Isso aqui é grave, irmão. A gente não pode deixar de saber o que está na Bíblia. Você pode ler tudo na vida, mas ler a Bíblia todo dia. Se você ler um capítulo por dia, você vai demorar aí, no máximo, 5 minutos. Um capítulo, tem capítulo que demora 1 minuto, que é pequenininho. Dentro de 3 anos você lê a Bíblia. Já pensou? Se você ler uns 3 capítulos, um pouco mais por dia, você lê num ano. Então, se a pessoa começar a ler, vamos ler. Porque à medida que a gente conhece bem a palavra, a gente consegue vencer, a gente consegue andar. Porque senão Jesus vem e anda com você e você não consegue conhecê-lo ou reconhecê-lo. Porque a gente vai reconhecer a presença de Deus conosco quando a gente está bem inteirado daquilo que a palavra nos fala. O que a palavra nos fala é a verdade, mas essa verdade tem que ser introjetada dentro de nós, tem que entrar pela mente, descer para o coração e frutificar em nossa alma. Essa palavra tem que ser forte, essa palavra tem que ser abençoadora. Então nós precisamos de uma libertação, mas a gente vai ser liberto conhecendo a verdade. Não é só o Bolsonaro que gosta do versículo, não, porque o versículo é bom. E conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará, faltou colocar ali para prosperar, dava até o tema. Quando a gente conhece a verdade nos liberta, nós precisamos conhecer. Então leia a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Tem aquela série que a pessoa está assistindo, de Gênesis, ela tem muita coisinha fora, mas ajuda, viu? Quem está assistindo ali consegue ainda aprender um pouco, né? Tem exagero, né? Vai tirando ali, né? Muita coisa, mas a essência, nós precisamos aprender, nós precisamos saber. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos da Bíblia dentro de nós. Esses discípulos andaram com Jesus, mas não tinha Jesus dentro deles. Faltava a Bíblia dentro deles. E chegou num ponto que Jesus estava ressuscitado e vivo e andando com eles. E eles andaram um trechão e não sabiam que era Jesus. Amém? Vamos encerrar então essa palavra. Libertando para prosperar. Diga assim: libertação da visão equivocada. Lá no versículo 30, e aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, Jesus vai passando e ele fala: não, é tarde, fica aqui. Tomando ele, Jesus, o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Na hora que Jesus parte o pão, naquele ato, veja, aquele ato foi um ato vivenciado por Jesus com os discípulos. Por isso que a pessoa tem que estar ligado na Bíblia. Naquele momento eles vão ter a experiência com o Senhor. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Então, naquele momento, eles vão ter ali uma experiência forte. Estava partindo o pão. Parece que a gente é mais ligado em sinais do que no real, né? Por isso que no mundo a gente tem que fazer muita coisa por sinais. A visão, ela é muito prejudicada, ela é muito equivocada. As pessoas não enxergam o que é verdade. Eu fico vendo assim, no mundo cristão, se você pegar aí, nesses 2000 anos, no mundo cristão, as pessoas enxergaram o que não existia e deixaram de enxergar o que era real. As pessoas conseguiram, de 1000 anos para cá, criar, em pessoas boas que aqui viveram, mas criar uma divindade para essas pessoas. Então as pessoas conseguem enxergar o que Deus nunca falou e nunca mostrou, e não conseguem enxergar a realidade de um Deus ressurreto e vivo, de um Deus presente e abençoador. Ele estava com eles. Eles não conseguiram ver o Jesus mestre, o Jesus comunhão com eles. Somente ali no partir do pão, Deus falou assim: eu vou abrir os olhos deles, porque a situação está grave. A visão era muito imperfeita, muito enganosa, muito imprecisa deles. Por isso saíram de Jerusalém. Por isso deixaram Jerusalém. Por isso foram para Emaús. Você está em Jerusalém ou está em Emaús? Ou está indo para Emaús? Qual que é a tua visão? Você está enxergando tudo que Deus tem na tua vida ou para a tua vida? Como é a tua visão? Como é o teu jeito de tratar com Jesus? Você gosta do Jesus que anda com você? Você gosta do Jesus que está à mesa com você? Você gosta do Jesus que está revelado na Bíblia? Será que nós precisamos ter um Jesus partindo o pão diante de nós para resolver o nosso problema? Ou a gente pode ter um Jesus vivo o tempo todo, com uma visão clara? Porque à medida que a gente vai crendo na Bíblia, vai crendo nas experiências, vai crendo nos testemunhos, como eles ouviram, a gente vai crescendo na fé, vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento, e a gente vai conseguindo enxergar. Aí os discípulos ali enxergaram, os discípulos ali tiveram a vida mudada, mas eles tiveram que vencer, serem libertos de algumas coisas que atrapalhavam mesmo. Então vamos ver os 2 versículos nessa conclusão. Versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, de noite. Não era comum alguém viajar à noite, mas quando alguém agora está convicto, eles fazem tudo. Acharam reunidos 11 outros.
Então os dois contaram o que lhe aconteceu no caminho e como foram por ele reconhecidos no partir do pão. Não foi reconhecido no caminho, não foi reconhecido quando ele falava. Então, irmãos, aqui nós vemos 2 discípulos que tiveram algo especial de Deus, mas deu trabalho e precisaram de uma libertação. Será que você precisa de uma libertação para você ter experiências maiores com Deus? Vamos ficar de pé, pastor Reginaldo. Liberte-se da cegueira espiritual, liberte-se da dúvida pessoal, liberte-se da ignorância bíblica, liberte-se da visão equivocada, liberte-se para prosperar. Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem vitória para você, Deus tem graça para te dar. Amém?